Química Orgânica, aula 3. Nomenclatura das cadeias carbônicas. Nessa aula, nós iremos nomear as cadeias carbônicas. Vamos lá? A nomenclatura das cadeias carbônicas é padronizada pela IUPAC. A IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada e sempre será prefixo mais infixo mais sufixo. Prefixo, a quantidade de carbonos que a cadeia tem. Infixo, a ligação estabelecida entre os átomos de carbono, se ela vai ser simples, se ela vai ser dupla ou se ela vai ser tripla. E o sufixo vai ser o grupo funcional que acompanha essa cadeia. Lembrando que se só tiver carbonos e hidrogênios, essa cadeia vai terminar com O no final. Aqui nós temos as três tabelas de prefixo, de infixo e de sufixo. Se a minha cadeia carbônica tiver um átomo de carbono só, ela vai começar com met. Se ela tiver dois átomos de carbono, ela vai começar com et. Se tiver três, vai ser prop. 4 será but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. Essa cadeia vai começar com esses prefixos. Então, nós contaremos a quantidade de carbonos e nós colocaremos esse prefixo correspondente à quantidade de carbonos. O infixo vai depender das ligações entre os carbonos. Se eu tiver só ligação simples, vai ser an. Se existir alguma ligação dupla, vai ser en e eu preciso numerar onde estará esse en. Se for ligação tripla, vai ser in. E eu preciso numerar também onde estará esse in. E o sufixo vai depender do grupo funcional. Se ele tiver só carbono e hidrogênio, ele vai terminar com O. Se ele tiver o grupo OH lá no finzinho, ele vai ser um álcool, então ele vai terminar em O. Se ele tiver o grupo do aldeído, vai terminar em al. Se ele tiver o grupo da acetona, vai terminar em ona. Se ele tiver o grupo do ácido carboxílico, ele termina em oico. Nessa aula, daremos ênfase aos hidrocarbonetos só, ou seja, aqueles formados apenas por carbono e hidrogênio. Nós teremos uma aula específica para falar de cada uma dessas funções. Então, não se desespere. Vamos agora fazer os nossos exemplos. Aqui nós temos 5 exemplos e vamos nomeá-los. O primeiro tem quantos carbonos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, prefixo ex. Eu só tenho ligações simples entre os carbonos. Então, eu só tenho ligações simples. Ligações simples vai ser an. Então, o nome disso aqui é hexan. E a nossa tabela de sufixo, nós observamos que hidrocarbonetos, aquelas cadeias formadas só por carbono e hidrogênio, vão terminar em O. Então, o nome disso aqui é hexano. Esse segundo exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono, a mesma coisa, hex. Hex o quê? Apareceu uma dupla ligação aí na nossa cadeia. Essa dupla ligação está em qual carbono? Vamos numerar esse carbono como 1 e assim por diante. Esse como 2, esse como 3. Lembrando que a numeração da cadeia carbônica vai começar sempre próxima à dupla ou tripla ligação e quem manda na cadeia, se ela tiver função, é a função. Então, aqui, como nós não temos função, né, ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, nós iremos numerar o carbono mais próximo da dupla ligação. Então, a dupla ligação está no primeiro carbono. Então, X1, ligação dupla em. Como ele é hidrocarboneto, vai terminar em O. Então, X1N. Agora, olha esse outro exemplo. Temos 2 átomos de carbono pela nossa tabela. 2 átomos de carbono, vai ser um et. Temos uma ligação tripla. Ligação tripla é in. Então, é só fazer a relação. An, ligação simples, em dupla, in tripla. Então, aqui temos o in. Só tem carbono e hidrogênio, termina em O. Então, o nome disso aqui, etino. Agora, olha esse outro exemplo. Temos 1, 2, 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono é prop. E nós temos o quê? Uma dupla ligação entre os carbonos.
Dupla ligação vai ser em. Então, o nome disso aqui é propeno. Ah, eu não numerei, né, onde está o em. Por quê? Tanto faz. Se eu numerar aqui o número, vai ser o número 1. Se essa dupla estivesse nesse outro carbono, também seria o 1. Então, o propeno eu não preciso indicar onde está a dupla. Por quê? Ele sempre vai ser o primeiro. Ele só tem 3 carbonos, tá? O nome desse outro composto aqui, eu tenho uma cadeia fechada, né? Então, vamos lembrar, sempre que for fechada a nossa cadeia, ela vai ser um ciclo. Ciclo o quê? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. 6x. Então, aqui nós temos um ciclo x o quê? Temos uma dupla ligação aqui, ó. Dupla ligação vai ser em. Como ele só tem carbonos e hidrogênios, porque quem completa essa cadeia de carbono são os hidrogênios, ele vai terminar em O. Então, o nome disso aqui é ciclohexeno. Ah, por que eu não numerei onde está a dupla ligação? Como ele é fechado, tanto faz de onde eu começo a numeração. Então, eu sempre vou começar como número 1, aqui onde está a dupla ligação. Então, eu não preciso numerar. Por quê? Subentende-se que ele sempre será o primeiro carbono que eu vou contar. Se essa dupla estivesse aqui desse outro lado, esse seria o carbono 1. Então, se eu tiver uma dupla só, eu não preciso numerar porque é uma cadeia fechada. Nomenclatura das cadeias ramificadas. Para nomear uma cadeia ramificada, o primeiro passo é escolher a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal tem o maior número de carbonos, tem que ter a função, o grupo funcional e a dupla ou tripla ligação. E temos aí uma dica, você coloca o seu lápis sobre o carbono e vai pegando esses carbonos. Você não pode voltar pelo mesmo caminho, ó, isso aqui não pode ser feito. A cadeia principal é aquela em que você consegue pegar o maior número de carbonos sem ter que passar pelo mesmo local. Então, a cadeia principal, nesse caso aqui, é essa que está pintada de salmão. Quantos carbonos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos, prefixo é -ete. Então, a gente olha na nossa tabelinha, prefixo de 7 carbonos, -ete. As ligações entre os carbonos. Quantas ligações temos entre os carbonos? Nós temos ligações simples apenas. Então, ligações simples vai ser AN. E como só tem carbono e hidrogênio, isso aqui vai terminar em O. Então, nós temos um hidrocarboneto, heptano. Essas aqui são as nossas ramificações. E qual o nome dessas ramificações? Iremos seguir a mesma tabela de prefixos, né, para nomear a cadeia principal. Então, um carbono vai ser -ete, só que a diferença é que a ramificação termina em -il. Então, aqui nós temos um metil, aqui nós temos 2 carbonos. 2 carbonos vai ser -ete, -ete mais -il, etil. Então, o nome disso aqui é etil, o nome disso aqui é metil e o nome disso aqui também é etil. A nomeação dessa cadeia, ela é sempre por ordem alfabética. Então, se a gente pegar aqui, ó, metil e etil, quem vem primeiro? O etil. Então, nós iremos primeiro colocar o nome do etil. Esse etil está em que carbono? Nós iremos começar a numeração do carbono por esse aqui, ó. Então, porque ele está mais próximo das ramificações. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o 4. Então, nós temos lá o etil no carbono 4. Então, vai ser 4,4. Temos duas ramificações com o nome etil. Então, nós chamaremos isso de di. Di o quê? Dietil. Por que di? Porque nós temos 2. Então, nós temos aí 4,4 dietil. E lá no carbono 2, nós temos um metil. Então, o nome disso é 4,4 dimetil, 2-etil, heptano. Caso existam duas ramificações diferentes em um mesmo carbono, elas vão seguir a mesma regra que a gente usou no slide anterior, que é a ordem alfabética.
Então, aqui nós temos em salmão 9 carbonos, nós temos a cadeia principal, 9 carbonos vai ser prefixo non. No terceiro carbono, nós temos uma dupla ligação, então non 3-eno. Quais são as ramificações? Aqui nós temos um metil, um carbono só, e aqui nós temos um etil. As duas ramificações estão no carbono 7, só que pela ordem alfabética o etil vem primeiro, então vai ser 7-etil, 7-metil, non 3-eno. Espero que tenham gostado. Se essa aula te ajudou de alguma forma, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Tchau!